E o Oscar 2022 fica para a história por várias coisas, mas principalmente, vamos falar, que tá todo mundo falando, o Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock ao vivo no meio da cerimônia. O Chris Rock tava lá no palco fazendo seu discurso e tudo mais, brincando com a galera, deu uma zoada ali com o Smith do nada. O Smith tava muito de boa até então, a cerimônia tava muito de boa. O Smith se levanta, vai até o palco, meio com a cabeça baixa assim e tal, e mete um tapão no Chris Rock e volta pro lugar dele xingando e tudo mais. E todo mundo ficou muito confuso com o que estava acontecendo, né? Afinal de contas, o Oscar tem disso, né? Tem algumas brincadeiras, algumas encenações. Então, durante algum tempo, tanto a galera que estava lá na cerimônia, quanto o próprio público, eu estava na live aqui do canal, eu achei que fosse uma brincadeira, fui tentar entender, e a parada que ficou séria, cara. Ficou mó climão, o Smith xingou o Chris Rock de tudo quanto era nome e tudo ficou muito confuso. Isso se refletiu até no discurso do Will Smith. Ele pegou a temática do filme King Richard e até meio que aplicou a como isso afeta a vida dele. Eu vou falar um pouco mais disso, vai ficar claro assim. Eu vou dar minha opinião a respeito. Claro, a gente não é dono da verdade, não sei quem tá certo, quem tá errado, mas com as informações que a gente tem, que todo mundo tem, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no Oscar 2022 e a grande polêmica do Will Smith, ganhador do Oscar. Ele ganhou o seu primeiro Oscar e que, infelizmente, vai ficar marcado por esse incidente, vamos dizer assim. E vamos entender por que o Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock. Vamos conversar sobre isso hoje, tá bom? Então, para isso, a gente precisa entender um pouco o contexto do que estava acontecendo no Oscar e tudo mais. E, cara, é realmente tudo muito confuso nesse momento. Acabou a live agora, eu tô comentando. E o que acontece é o seguinte, a gente sabe que o Oscar sempre tem algumas provocações, né? Eu falei, os atores se provocam, existem encenações e tudo. Isso é super de boa e tal, sempre aconteceu. Chega o Chris Rock, que também já apresentou o Oscar, tá sempre nessas cerimônias e tudo. E ele tava zoando a galera, brincando. E ele deu uma zoada no Will Smith, o Will Smith até riu e tudo. E depois ele zoou a esposa do Will Smith, a Jada Smith, que tava lá junto com ele. Acontece, isso as pessoas depois ficaram tentando entender e depois que foi esclarecido, deu pra ver que foi por conta disso mesmo. Ele zoou uma doença que ela tem, chamada alopécia. Eu mesmo não conhecia, tá? Mas ela é portadora de alopécia e é uma doença autoimune. Essa é a descrição da doença. Basicamente, a pessoa perde todos os pelos do corpo, o cabelo e tudo mais. E ele zoou o fato dela ser careca por conta disso. A piada, né, parece ter sido a respeito dela ter ganhado um papel num filme por conta disso. Não sei se a personagem é careca. Ele disse que ela estaria pronta pra fazer G.I. Jane 2, onde a protagonista é careca. E isso pegou no pessoal do Will Smith, entendeu? Pô, o cara tá zoando a esposa dele na frente de todo mundo, zoando inclusive uma doença, cara, uma condição, né, que afeta a pessoa diretamente, tudo mais, uma condição que passa muitas vezes da zoeira, né? E pegou no pessoal do Smith, o Smith levantou e foi até o palco, deu um tapa na cara do Chris Rock. O Chris Rock não reagiu. Cara, se você ver o vídeo, você já deve ter visto, né? Parece que é uma encenação. Parece que eu até esse momento achei que era uma encenação, achei bem louco, tipo, caraca, o Smith meteu um tapão nele, eu até achei que fosse um soco, mas eu achei que fosse um soco simulado, né? Quando o Smith volta e começa a xingar o Chris Rock, xingar palavrão, o que já mostra, né, aquele negócio que não era programado, porque não pode falar palavrão, né? É TV aberta nos Estados Unidos, tem patrocínio. Falam que nos Estados Unidos conseguiram cortar, conseguiram bloquear inclusive o som do tapa e tudo, mas em outros países, inclusive no Brasil, a transmissão mostrou bem claro que ele xingou muito e o Chris Rock ficou só olhando assim, meio sem reação e trocou de assunto. Quando ele trocou de assunto, eu me liguei que não era encenação, muita gente ainda continua discutindo, mas geralmente quando é encenação, termina numa piada, entendeu? Os caras iam brigar ali, discutir, mas fica bem claro que é uma piada. Chega a ser até idiota essas briguinhas que eles têm. Mas quando o cara chega, mete um tapa, e é bem claro isso, ele parece que ele deu um soco, mas ele deu um tapa, mostra a mão aberta e tudo. E o olho do Chris Rock meio assim. Depois disso, o Chris Rock só fica tipo, como é que ele fala? Tipo, uau, tipo, como assim então? E aí ele até fala, o Will Smith me bateu. E o Will Smith volta
pro lugar dele, fica xingando. E o Chris Rock muda de assunto e vai pros indicados ao Oscar. E fica esse climão, mano. Fica esse climão boa parte da cerimônia. Depois algumas pessoas até voltam ao assunto de maneira sutil. Um ou outro fala, isso aí, gente, vamos manter a paz, fica numa boa, não vamos nos agredir, aquele negócio, né? Fica aquele climão. Depois o Anthony Hopkins, inclusive, elogia o discurso do Will Smith, porque, vou falar inclusive do discurso, o Will Smith, quando ele chega, ele ganha o Oscar, né? O Oscar de melhor ator, e todo mundo bate palma pra ele, claro, ninguém quer brigar com o cara, né? O cara tá meio agressivo assim, mas, tipo assim, você vê que ao longo do resto da cerimônia, o Will Smith se acalmou, né? Ele riu das próximas coisas, ficou normal, né? Foi aquele momento. Quando ele sobe o palco, ele sobe bem tímido, nervoso, emocionado, você vê que ele tá meio contido assim, né? O discurso, todo mundo viu o que aconteceu, ele tem que dar o discurso, aquele climão, e ele começa com a frase, mais ou menos assim, né? Ele começa falando, o Richard Williams era um grande defensor de sua família. Quando ele fala isso, eu já falei, cara, ele vai pegar a temática do filme e vai justificar o que ele acabou de fazer. Eu já vou falar o que eu acho, tá? O que eu acho a respeito disso. Inclusive, eu vou falar aqui o que ele falou no discurso e vou falar o que eu acho a respeito tanto da postura do Will Smith, minha opinião, tá? E desse discurso como encaixou. Mas antes, eu preciso pedir para você se inscrever no canal. Se você tá aqui até agora, se inscreve no canal. É que eu tô sempre falando sobre cinema. Inclusive, já falei sobre alguns dos filmes indicados ao Oscar, alguns filmes que venceram o Oscar. E tá sendo muito legal essa experiência. Inclusive, eu fiz a live, você pode assistir depois, eu vou colocar ali os guiazinhos e tudo mais. Tô sempre falando sobre cinema, sobre séries de TV, sobre streaming. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, e eu tenho certeza que você gosta, não deixe de se inscrever, não perde essa oportunidade. Eu conto com a tua ajuda. A gente acabou de bater 1000 inscritos, vai ser muito legal ter você aqui no início, tá legal? E é isso. Muito obrigado por estar me acompanhando. E vamos agora entender um pouco do posicionamento do Will Smith, que ele deixou bem claro no discurso dele, não tentando justificar violência, né, esse tapão que ele deu do nada no Chris Rock, mas de forma que a gente tenta entender as causas do cara ter feito isso. Então você tá me acompanhando até aqui, né? O Chris Rock deu uma zoada lá, o Smith levou o pessoal, foi, meteu o tapão nele, xingou, chegou na hora do discurso, aquele climão, o mundo inteiro olhando pra ele, e ele começa a falar sobre o Richard Williams, que é o personagem que ele interpreta no filme King Richard Treinando Campeões. E o King Richard, caso você não tenha visto o filme, é sobre o pai das maiores tenistas do mundo, da história, e que ele foi parte essencial na criação delas e no treinamento delas mesmo. Ele tinha um plano para as filhas, um plano bem metódico ao longo da vida delas. Ele tinha métodos que muita gente poderia considerar extremistas, mas que realmente tinham a lógica dele sobre ensinar, sobre educar. Ele era alguém que protegia muito a família dele. Isso a gente vê no filme, fica bem claro. E o Will Smith, quando ele sobe no palco, ele traz isso. O que eu achei que ele ia fazer é tentar justificar o filme, aliás, tentar justificar o que ele fez atrelando com a mensagem do filme. O que eu não acharia inteligente, sinceramente, porque desvirtuaria muito do que o filme passa. E na verdade ele não faz isso. Pra mim, pelo menos, na fala dele, no que ele fala, literalmente, mostra que ele tá no momento da vida dele, que inclui justamente toda a produção do filme, tudo que ele aprendeu no filme, como o filme afetou ele, como a mensagem desse filme afetou ele, mostra que ele tá muito disposto a fazer tudo o que ele precisa pela família dele, certo? Então essa é a postura que ele faz. Ele não pega a mensagem do filme e justifica, não. Ele fala que o filme afetou ele, e a vida dele e tudo que ele está vivendo influencia ele a se impor em situações onde nessa indústria hollywoodiana, quando alguém provoca ele ou a família, ele tem que sorrir, tem que acenar, que ela sorri e acene. Mas ele falou, não, cara, eu preciso me impor, eu preciso me mostrar, sabe? Tipo, eu não posso ficar calado em algumas situações em que eu não gosto, em que eu claramente estou sendo ofendido. Então ele faz isso. E ele agradece, obviamente, agradece todo mundo, agradece a academia, agradece ao King Richard, agradece as filhas dele, agradece a família, aquela coisa toda, e mantém a postura de que ele fez isso por amor à família. Ele diz que ele tem um chamado de Deus, porque para ser eu não lembro como ele fala, mas para ser um promotor do amor mesmo, da proteção
alguém que faz o que é necessário. E ele focou muito nessa questão da família, pediu desculpa ao Oscar, à academia e tudo mais, e falou, pô, espero que vocês me convidem para as próximas cerimônias e tudo mais. E esse foi o discurso do Will Smith, ganhador do Oscar 2022. Não entrando no mérito aqui se ele mereceu ou não o Oscar, mas falando principalmente nessa polêmica, que vai ficar marcado, querendo ou não, primeiro o Oscar do Will Smith. Agora entrando na questão de o que eu acho disso, cara. Eu acho que o discurso dele foi perfeito com relação àquela situação. O discurso foi perfeito. Com relação ao tapão que ele deu no Chris Rock, eu entendo que no calor do momento o cara ficou bolado, chegou lá, sabe? Realmente é difícil, o cara tava ofendendo pessoalmente alguém da família dele, se ele ficasse calado, mesmo magoando. Aquele negócio, ele poderia sorrir e acenar, mas ele falou, cara, eu não tô nessa vibe não. Não tô. Então eu entendo, não acho que tenha sido a pior coisa do mundo, né? Até falei na live, né? A gente todo dia vê agressões muito piores, então não adianta a gente crucificar o Smith como se ele fosse um pior tipo de gente, até porque até uma hora atrás todo mundo adorava o cara, não adianta, né? Vir aqui falar que não é a pior coisa que ele fez na vida, mas eu acho que não deveria ter feito, eu acho que ele podia ter segurado e se sustentado só no discurso, sim, se ele tivesse pensado um pouco melhor, se tivesse com a cabeça mais fresca, mas eu entendo, porque né, o cara zoou e o cara reagiu da forma mais impulsiva. Poderia ter se tornado uma coisa pior, esse que é o problema também, do cara chegar lá, ele meteu um tapa no Chris Rock, virou e foi pra cadeira. Se o Chris Rock também não tá num dia bom, cai pra cima do Smith, imagina? Treta no Oscar, eles brigando lá em cima, confusão e tal. Então, por isso que a violência gera violência, né? Não é à toa que isso existe. Eu entendo que o Smith tenha feito isso, eu acho que ele podia não ter feito e se mantido no discurso. O discurso do Will Smith foi sobre não violência. Inclusive, ele falou, cara, a gente quer ficar de boa e a gente tem que se impor para manter a paz, né? Vamos dizer assim, apesar dele ser um pouco contraditório nisso. Então, de qualquer forma, eu vou me validar disso para pedir que vocês não se violentem aqui nos comentários. Não sei, né? Vai que alguém resolve, né, ser muito agressivo. Não seja. E eu quero saber de você o que você achou desse discurso do Smith, do que ele fez, dessa polêmica. Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre o Oscar, sobre o Will Smith. Se você quiser saber onde assistir os filmes, tá aqui em cima o link de eu falando, onde você assiste os filmes que ganharam, os filmes indicados. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.